Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje o deputado federal do PT Fluminense, o Adi Damus. Boa noite, deputado. Boa noite. É um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder mais uma vez. E para participar da entrevista, convidamos também o jornalista Walter Diogo. Boa noite, Walter. Boa noite, Ricardo. Boa noite, deputado. Boa noite a todos. Vamos agora às principais notícias de Brasília. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. O PPS e a Rede Sustentabilidade entraram com uma representação no Conselho de Ética do Senado, pedindo a cassação do mandato do líder do governo, Delcídio do Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul. O pedido ainda teve o apoio do PSDB e do Democratas. Delcídio do Amaral está preso desde a semana passada, suspeito de atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. Em uma conversa gravada, o senador se compromete a pagar mensalão de R$50 mil por mês a Nestor Cerveró, caso ele fuja do Brasil e não faça a delação premiada. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, nega ter recebido dinheiro do banco BTG e diz que está sendo vítima de uma armação. A declaração foi em resposta à divulgação de uma anotação apreendida pela Procuradoria-Geral da República que aponta que o BTG Pactual de André Esteves pagou 45 milhões ao deputado. Seria uma compensação financeira por uma emenda à medida provisória que atenderia aos interesses da instituição financeira. O documento apreendido pela Polícia Federal na casa de Diogo Ferreira, chefe de gabinete do senador Delcídio do Amaral. E na abertura da COP21 em Paris, a presidente Dilma Rousseff disse que a ação irresponsável provocou o acidente que causou um desastre ambiental no Rio Doce. Ao falar para mais de 150 líderes mundiais, Dilma Rousseff reconheceu a gravidade do acidente que destruiu uma vila, matou um dos rios mais importantes do país e vem prejudicando várias cidades em Minas Gerais e no Espírito Santo. O PIB teve a terceira queda seguida e já acumula retração de 5,8% desde 2014. No segundo trimestre, o recuo já havia sido de 2,7%. No acumulado do ano, o PIB já sofreu uma queda de 4,5%, é a maior desde 1996. O mau desempenho foi puxado pela agropecuária, que recuou 2,4%, pela indústria, que caiu 1,3%, e pelo setor de serviços, que diminuiu 1%. O gasto das famílias, que impulsionava o crescimento da economia, também recuou pelo terceiro trimestre seguido. Em comparação com o segundo trimestre, a queda foi de 1,5%. Por outro lado, as despesas do governo subiram 0,3%. Eu vou ficando por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias, na quinta-feira, às 11 da noite. Até lá! Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o deputado Adi Damus, do PT do Rio de Janeiro. Deputado, a pergunta é a pergunta mais óbvia possível. Como é que o senhor interpretou a decisão do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de acolher o pedido de impeachment contra a presidente Dilma? Embora seja uma decisão destituída de qualquer fundamento jurídico, ela não nos causou surpresa, pelo menos a mim não causou. O deputado Eduardo Cunha é isso que se vê. Ele já deveria estar fora da arena política há algum tempo. O deputado Eduardo Cunha preside a Câmara dos Deputados a favor de seus interesses. Nesse momento ele está envolvido em gravíssima denúncia, como todos sabem. O Ministério Público da Suíça, em colaboração com o Ministério Público Brasileiro, descobriu contas bancárias do deputado Eduardo Cunha naquele país. E o deputado Eduardo Cunha havia dito na CPI da Petrobras que não possuía contas no exterior. Só isso já configura quebra de decoro o suficiente para sua cassação. A
cassação do seu mandato parlamentar. E o deputado Eduardo Cunha não reúne, do nosso ponto de vista, condições ético-morais mínimas para presidir a Câmara dos Deputados e presidir um processo que pode, em tese, cassar o mandato da presidente Dilma Rousseff. Então, nós vemos, né, o telespectador observa, contra a presidente Dilma não há rigorosamente nada, não há uma ação penal, não há uma investigação, não há nada. Nada que macule a sua honra, até porque a presidente Dilma, independentemente dos méritos ou deméritos do seu governo, é uma pessoa comprovadamente honesta. Em relação ao deputado Eduardo Cunha, já não se pode dizer com tanta certeza isso. Então, é inaceitável, né, do ponto de vista ético, moral e jurídico, né, que Eduardo Cunha presida esse processo, e esse processo, por si só, é absolutamente inconstitucional. Ele configura, na verdade, uma tentativa de golpe de Estado. O senhor, que é um dos estrategistas do PT, do ponto de vista da reação jurídica à questão do impeachment, como é que o senhor interpreta o fato de que, digamos, a opinião de alguns analistas políticos, de que o enfrentamento da questão do impeachment fica facilitado a partir do momento que a iniciativa coube ao deputado Eduardo Cunha, que está nesse momento maculado por um conjunto de acusações bastante graves. Ou seja, em resumo, fica mais fácil, digamos, vencer a batalha do impeachment tendo como protagonista da ação de impeachment Eduardo Cunha? Olha, eu não raciocino exatamente por aí, embora eu entenda que, de fato, como eu acabei de dizer, o deputado Eduardo Cunha, hoje, ele se encontra num cenário de fragilidade ético-moral, mas um processo desse, que é irresponsável, né, exatamente pela falta de fundamento jurídico, ele implica em consequências negativas para a vida da nação. Implica em desconfiança nos negócios, implica em crise política. A crise política impulsiona a crise econômica. Então, isso não é bom, né? Não é razoável que se queira, pela via do impeachment, se estabelecer um terceiro turno inexistente no processo eleitoral brasileiro. O que a oposição faz em conluio com o deputado Eduardo Cunha é antipatriótico, é irresponsável, é não pensar no país, é um ato de vingança, é um ato de retaliação. E, aliás, esse processo de impeachment é um ato de retaliação do deputado Eduardo Cunha por conta da correta posição do Partido dos Trabalhadores, que se recusou a fazer barganha com ele em troca de votos no Conselho de Ética, né, de uma representação que pode levar à cassação do seu mandato. O pedido de impeachment, esse encaminhado, está objeto da decisão do deputado Eduardo Cunha, está protocolado desde o dia 17 de fevereiro. Portanto, ele teve muito tempo para tomar essa iniciativa e a tomou horas depois da decisão do PT de votar contra ele no Conselho de Ética. Então, ficou muito claro, digamos, a motivação do deputado em dar, digamos, sequência ao impeachment, porque ficou muito vinculado uma coisa a outra. Essa é uma das nulidades, só vou terminar esse raciocínio aqui. Essa é talvez seja a principal nulidade desse ato do Eduardo Cunha. Ele foi praticado em desvio de finalidade, ou seja, não há finalidade pública nesse ato, há finalidade privada. Ele usa o seu poder na presidência para retaliação, né? Então, foi um ato de retaliação. Eu queria saber o seguinte, deputado. Ele seguiu o ritual correto de se abrir um processo de impeachment? Aonde tem uma falha nessa solicitação? Eu lhe pergunto isso por duas coisas muito importantes. Primeiro, o Brasil vai passar por um teste muito sério para a sua democracia. Você não tira um presidente assim de brincadeira, né? Se isso aqui fosse um regime diferente, parlamentarista, era mais fácil tirar. Agora, presidente não se tira sem trauma. É trauma para valer. É preciso provar que houve crime mesmo. Então, eu lhe perguntaria, ele seguiu um ritual normal de se abrir processo de impeachment ou fez a coisa, como o senhor diz, de vingança e sem observar as normas?
O que está acontecendo hoje na Câmara dos Deputados, né, esse enfrentamento do deputado Eduardo Cunha com a democracia, é algo muito grave. Veja só, nós obtivemos há 2 meses atrás 3 liminares no Supremo Tribunal Federal que proibiam o deputado Eduardo Cunha de praticar atos relativos ao impeachment, né, com base no rito que ele havia inventado da cabeça dele. O deputado Eduardo Cunha, como sempre, né, as suas manobras solertes, ele revogou o próprio ato para tornar prejudicadas as ações no Supremo Tribunal Federal. E agora pratica aquilo de que ele estava proibido. Não há mais decisão judicial, porque com a revogação do ato as ações perderam objeto, e ele pratica a mesma irregularidade que antecedentemente estava proibido de praticar pelas decisões judiciais. Eu vou fazer um rápido intervalo, mas vou deixar uma pergunta para o senhor. O senhor foi um dos autores de uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a decisão do deputado Eduardo Cunha de abrir o processo de impeachment. No entanto, o senhor retirou, pediu a desistência da continuidade de tramitação dessa ação, que foi rejeitado pelo ministro sorteado Gilmar Mendes. Eu queria que o senhor explicasse para a gente quais foram os motivos que levaram o senhor a desistir da ação no Supremo Tribunal Federal. O senhor explica dentro de 1 minuto. Vamos a um rápido intervalo.